Você já parou para pensar quantas coisas na sua vida entram de forma quase despercebida, mas que carregam um peso espiritual gigantesco? Muitas vezes aceitamos presentes, palavras, conselhos ou até mesmo atitudes de pessoas que parecem inofensivas, mas que podem abrir portas espirituais que custam caro lá na frente. A Bíblia é clara quando diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Esse alerta não se refere apenas a pregadores, mas a qualquer pessoa que se aproxime de nós com intenções ocultas. Hoje você vai descobrir 7 coisas que, segundo a palavra de Deus, nunca deve aceitar de ninguém. E não estou falando apenas de objetos, mas também de comportamentos, influências e até mesmo posturas que podem corroer sua vida espiritual e te afastar da presença do Senhor. É como aquela situação em que alguém chega cheio de boas intenções, mas por trás existe um veneno invisível. Se você não estiver atento, acaba permitindo que aquilo enraize dentro de você. Pense em uma situação simples. Uma mulher chamada Helena, com seus 42 anos, trabalhava como costureira e era conhecida pela simpatia. Certo dia, uma vizinha lhe ofereceu um amuleto dizendo que aquilo traria sorte nos negócios. Helena aceitou sem questionar. Com o passar do tempo, sua vida financeira começou a desmoronar. A paz dentro de casa se foi e o ambiente espiritual ficou pesado. Quando buscou ajuda em oração, percebeu que havia aberto a porta para algo que não vinha de Deus. Isso nos mostra a importância de discernir o que recebemos, mesmo que pareça apenas um gesto inocente. A primeira coisa que você nunca deve aceitar de ninguém são presentes que carregam influência espiritual negativa. Pode ser um objeto, um livro, uma lembrança que, embora bonita, foi dedicada a algo contrário à vontade de Deus. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Receber algo assim pode parecer um detalhe, mas a Bíblia afirma que isso contamina não apenas você, mas todo o ambiente. A segunda coisa que você não deve aceitar são palavras de maldição. Muitas vezes alguém, em um momento de raiva ou inveja, lança sobre você frases carregadas de ódio, como: você nunca vai conseguir, seu casamento vai fracassar, ou seus filhos não vão dar certo. Se você absorve essas palavras e as guarda dentro do coração, passa a dar força ao que foi dito. Em Provérbios 18:21 lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Isso mostra que aceitar palavras negativas é como dar permissão para que elas criem raízes. Agora, eu quero te fazer um convite para refletir. Quantas vezes você já aceitou coisas, aparentemente simples, que depois geraram consequências dolorosas? Muitas vezes, carregamos pesos que nunca deveríamos ter carregado. Talvez você esteja lembrando de situações assim neste exato momento. Agora, para fortalecer essa reflexão e conhecimento bíblico, escreva nos comentários a seguinte frase: eu só aceito o que vem de Deus. Isso não é apenas uma frase solta, é uma declaração de fé, um posicionamento espiritual diante de tudo que ouvimos e recebemos no dia a dia. Seguindo em frente, existe uma terceira coisa que você nunca deve aceitar de ninguém: conselhos que te afastam da presença de Deus. Nem sempre quem fala bonito fala a verdade. Lembre-se do que está escrito em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conselhos errados podem parecer sábios, podem até resolver um problema imediato, mas no fim te arrastam para longe do caminho da vida. Imagine alguém que está em crise conjugal e recebe o conselho de abandonar tudo sem buscar reconciliação ou oração.
Esse tipo de orientação, que não considera a vontade de Deus, abre portas para mais dor. A quarta coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é o convite para praticar algo que a Bíblia condena. Pode ser um "vamos só uma vez" ou "não tem nada demais". Mas você precisa lembrar que cada pequena brecha pode se tornar uma grande queda. Está escrito em Efésios 5:11, "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Quando você aceita participar de algo que ofende a santidade de Deus, mesmo que discretamente, está se tornando cúmplice daquela prática. Muitas pessoas caíram porque acharam que só uma vez não teria consequência. Veja o caso de Rafael, um jovem de 27 anos, motorista de aplicativo que sempre foi firme na fé. Um dia, um amigo o convidou para apenas assistir uma festa cheia de excessos. Rafael aceitou, dizendo que não participaria, apenas estaria presente. Pouco tempo depois, ele já estava envolvido em situações que nunca imaginou. Isso prova como aceitar certos convites pode ser o início de uma grande queda. É nesse ponto que precisamos ser radicais em nossa decisão de escolher o que recebemos e o que rejeitamos. A palavra de Deus é o filtro. Se não está em acordo com ela, não devemos nem considerar. E agora quero falar diretamente com você que está acompanhando este vídeo. Até aqui, já vimos quantas armadilhas podem estar escondidas em algo aparentemente simples. Por isso, eu te peço de coração, se inscreva no canal. Mas não apenas por se inscrever. Faça isso porque você deseja crescer espiritualmente e não quer andar sozinho nessa caminhada. Além disso, deixe um comentário sincero. Conte qual desses pontos já fez sentido para você ou até compartilhe uma experiência pessoal em que aceitou algo que não deveria. Isso vai enriquecer a conversa aqui e ajudar outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo. Não estou pedindo interação de forma automática, mas como parte de um movimento real de reflexão e apoio mútuo. Sua história pode ser a resposta que alguém precisa ouvir hoje. Quando falamos sobre coisas que não devemos aceitar de ninguém, não podemos deixar de lado algo que parece simples, mas que molda profundamente a nossa vida: amizades tóxicas. A palavra de Deus nos lembra em 1 Coríntios 15:33. "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Isso significa que muitas vezes não é preciso que alguém nos dê um objeto amaldiçoado ou nos convide para algo errado. Basta permitir que uma amizade contrária à vontade de Deus tenha espaço em nossa vida. Amizades tóxicas não são aquelas que cometem um erro ocasional ou que discordam de você em algo. São aquelas que consistentemente te empurram para longe de Cristo, que zombam da sua fé, que te incentivam a viver de maneira contrária àquilo que você crê. Pense em Mariana, uma jovem de 21 anos, estudante de biologia. Ela era dedicada à igreja, mas acabou se aproximando de colegas que riam da sua fé e a incentivavam a participar de práticas espirituais que a Bíblia condena. No início, ela resistia, mas depois de algum tempo, começou a relativizar sua fé. Isso mostra como aceitar amizades assim pode ser uma porta para perder a comunhão com Deus. Outro ponto importante aqui é entender que nem sempre essas influências são declaradas. Muitas vezes vêm em forma de piadas, de conselhos inocentes ou até de comparações que vão minando sua confiança em Deus. Você precisa ter discernimento espiritual para saber quando se afastar e quando se posicionar. Em Amós 3:3 está escrito: "Andarão dois juntos se não estiverem de acordo." Se a caminhada não é na mesma direção, é melhor não seguir junto. Agora, perceba algo. Não estou dizendo que você deve viver isolado ou que não pode ter amizades fora do seu círculo de fé. O que quero mostrar é que você precisa ser a influência e não ser influenciado pelo que é contrário à palavra.
Jesus comia com publicanos e pecadores, mas nunca aceitou viver segundo os padrões deles. Ele foi luz, e é isso que você deve ser também. A quinta coisa, portanto, é clara. Não aceite amizades e influências que te afastem da presença de Deus. Reflita. Quais relacionamentos você tem alimentado hoje que talvez estejam roubando sua paz e desviando seu foco? É hora de pensar sobre isso com seriedade. Você precisa entender algo essencial. Uma das coisas mais perigosas que alguém pode tentar colocar sobre você é a culpa que não vem de Deus. Muitas pessoas carregam fardos que nunca deveriam carregar porque aceitaram acusações injustas lançadas por outros. A Bíblia nos assegura em Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que, se você já entregou sua vida a Cristo, não há espaço para que acusações humanas determinem o seu futuro. O inimigo é chamado de acusador, exatamente porque tenta colocar na mente e no coração das pessoas a sensação de que nunca serão suficientes, de que não são dignas de seguir em frente, de que os erros do passado anulam completamente as promessas de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Você não presta, você não tem jeito, você não vai conseguir mudar"? Essas palavras não vêm do Senhor, mas de pessoas usadas pelo inimigo para tentar apagar a luz que existe em você. É preciso discernir entre a voz do Espírito Santo, que corrige e leva ao arrependimento verdadeiro, e a voz da acusação, que oprime e gera desespero. A correção de Deus sempre aponta para um caminho de esperança, mas a acusação do inimigo sempre aponta para um beco sem saída. Pense no exemplo de um homem chamado Carlos, com 36 anos, que trabalhava como mecânico. Durante anos, ele lutou contra vícios que destruíam sua vida. E quando finalmente conseguiu deixar tudo para trás e se voltou para Jesus, ainda assim escutava de conhecidos que ele nunca mudaria, que continuaria sendo o mesmo de sempre. No início, Carlos acreditava nessas palavras, mas ao estudar as Escrituras, percebeu que estava vivendo sob uma condenação que não vinha de Deus. Ele entendeu a promessa de Mateus 11:28, onde Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse alívio só acontece quando você decide rejeitar a culpa que o inimigo tenta te impor. Aceitar acusações e culpas injustas é como carregar correntes que nunca foram colocadas por Deus. É viver aprisionado em uma prisão invisível. Você precisa se levantar espiritualmente e dizer: "Eu não aceito viver debaixo daquilo que não vem do Senhor." E isso só é possível quando você conhece a verdade da palavra. Em João 8:32 está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Muitos deixam de viver milagres porque ainda acreditam nas palavras negativas lançadas contra eles. Talvez você esteja nessa situação hoje, ainda preso a acusações antigas que ecoam na sua mente. Mas saiba, Cristo já levou sobre si toda a condenação, e ninguém tem autoridade para te manter debaixo de um fardo que ele já removeu na cruz. Não aceite culpas que não vêm de Deus. Entre as coisas mais sutis e perigosas que você nunca deve aceitar de ninguém está a inveja disfarçada de cuidado. Essa é uma armadilha que passa despercebida, porque normalmente vem acompanhada de palavras aparentemente bondosas, de frases que soam como preocupação, mas que carregam dentro de si o peso da comparação. O desejo escondido de ver você parar, recuar ou desistir daquilo que Deus colocou em suas mãos. A inveja é sorrateira e por trás de expressões como "acho que não é o momento para você fazer isso", "talvez seja arriscado demais" ou "não seria melhor esperar mais um pouco", muitas vezes está apenas o incômodo de alguém que não suporta ver o seu avanço, o seu crescimento e a sua obediência à vontade de Deus. A Bíblia fala de forma clara, em Provérbios 14:30, "O coração em paz dá vida ao corpo,
mas a inveja apodrece até os ossos. Isso nos mostra que a inveja não apenas corrói aquele que a sente, mas também pode contaminar quem a recebe, se não estiver atento. Aceitar palavras nascidas da inveja é permitir que o veneno do desânimo entre no coração e paralise os sonhos que o Senhor plantou em sua vida. Quantas pessoas deixaram de viver promessas porque deram ouvidos à inveja disfarçada de preocupação? Pense na história de Juliana, uma mulher de 31 anos, que trabalhava como terapeuta ocupacional e sempre sonhou em abrir um espaço para atender crianças com necessidades especiais, unindo o conhecimento profissional com valores cristãos. Quando começou a compartilhar esse sonho, algumas pessoas que se diziam amigas começaram a dizer: "Isso é grande demais para você, vai dar errado." Ou "Não se iluda, ninguém vai apoiar essa ideia." Por um tempo, Juliana acreditou nessas vozes, paralisou seus planos e quase desistiu. Até que um dia, lendo Filipenses 4:13, "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Ela percebeu que não precisava da aprovação das pessoas, mas da confirmação de Deus. Foi nesse momento que decidiu não aceitar mais palavras nascidas da inveja. E hoje, seu projeto é uma realidade que abençoa muitas famílias. É fundamental aprender a discernir a motivação por trás das palavras que você escuta. Existe, sim, o conselho sábio vindo de alguém que deseja o seu bem e que te alerta por amor. Mas também existe a falsa preocupação que nasce do ciúme e da incapacidade de celebrar suas vitórias. Você precisa estar firme o suficiente na palavra para distinguir um do outro. Não aceite a inveja disfarçada de cuidado, porque ela mina a sua fé, rouba a sua coragem e, principalmente, te afasta do propósito que Deus desenhou para a sua vida. Quando alguém tentar limitar seus passos com palavras desse tipo, responda em seu coração com fé: "A minha confiança não está em homens, mas no Senhor que me chamou." E aqui eu quero te convidar a refletir profundamente. Será que você já deixou algum sonho morrer por causa da inveja disfarçada de cuidado? Será que já deu ouvidos a palavras que pareciam conselhos, mas na verdade eram correntes para te prender? Se isso aconteceu, hoje é dia de romper com essa influência e decidir caminhar apenas na direção daquilo que vem de Deus. Agora que você já conhece as 7 coisas que, segundo a palavra de Deus, nunca deve aceitar de ninguém, é hora de aplicar cada uma delas de forma prática, trazendo para o seu dia a dia aquilo que pode realmente transformar a sua caminhada espiritual. Não adianta apenas ouvir e concordar mentalmente, é necessário trazer para a vida real, porque as armadilhas espirituais não se apresentam como grandes ameaças logo de início. Geralmente surgem como pequenas concessões, detalhes aparentemente inofensivos que, quando aceitos, se tornam brechas capazes de comprometer toda a jornada. Relembrando rapidamente, você nunca deve aceitar presentes carregados de influência espiritual negativa, palavras de maldição, conselhos que te afastam de Deus, convites para praticar o que a Bíblia condena, amizades tóxicas e influências destrutivas, culpas que não vêm do Senhor e, por fim, a inveja disfarçada de cuidado. Cada um desses pontos tem em comum o fato de que tentam entrar em sua vida sem pedir permissão, sempre disfarçados de normalidade, de costume, de hábito ou até de demonstrações de afeto. E é justamente por isso que precisamos estar atentos, porque o inimigo não se apresenta com chifres e tridente, mas se veste de anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que fazer então para aplicar essa vigilância na prática? Primeiro, você precisa usar a Bíblia como filtro absoluto. Qualquer presente, palavra, conselho, convite ou relacionamento que não encontra respaldo na palavra deve ser rejeitado. O que está escrito deve sempre ser a sua bússola. Em segundo lugar, você precisa fortalecer a vida de oração,
Porque sem oração, a sensibilidade espiritual se perde e você passa a aceitar coisas erradas por não conseguir discernir. Terceiro, é necessário aprender a dizer não sem culpa. Muitas pessoas caem porque se sentem constrangidas em rejeitar algo, mas lembre-se, é melhor desagradar alguém do que entristecer a Deus. Outra aplicação importante é vigiar constantemente suas próprias palavras e atitudes, porque assim como você não deve aceitar coisas que não vêm de Deus, também não deve ser alguém que oferece isso aos outros. Quantas vezes, sem perceber, podemos ser instrumentos de desânimo, de crítica destrutiva ou de inveja? Por isso, antes de falar ou agir, pergunte: isso edifica? Isso glorifica ao Senhor? Se a resposta for não, então é melhor silenciar. E não se esqueça de que tudo isso é uma luta diária. Não existe vitória espiritual sem constância. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura não é para ser usada de vez em quando, mas todos os dias. Quero que você entenda que cada um desses pontos não é apenas uma lista de coisas a evitar, mas uma chamada para viver em santidade, em alerta, sem deixar que nada roube aquilo que Deus já entregou a você. O inimigo tenta através de presentes, palavras, amizades ou culpas, mas você pode responder com a palavra, com oração e com uma postura firme diante do Senhor. Agora, eu gostaria de saber, você tem conseguido aplicar esse discernimento no seu dia a dia? Você já identificou situações em que precisou rejeitar algo para não abrir brecha espiritual? Compartilhe aqui nos comentários, porque sua experiência pode fortalecer alguém que talvez ainda não tenha conseguido enxergar essas armadilhas. Chegamos ao fim desta mensagem e agora quero conversar com você de forma muito direta e sincera. Ao longo do vídeo, vimos 7 coisas que nunca devem ser aceitas de ninguém. Presentes que carregam influência espiritual negativa, palavras de maldição, conselhos que afastam da vontade de Deus, convites para praticar o que a Bíblia condena, amizades tóxicas, culpas que não vêm do Senhor e a inveja disfarçada de cuidado. Cada um desses pontos foi colocado diante de você não para te trazer medo, mas para abrir seus olhos, para que viva com discernimento, firmeza e segurança na presença de Deus. É importante entender que a vida cristã não é uma caminhada solitária. Todos nós, em algum momento, passamos por situações em que precisamos escolher o que aceitar e o que rejeitar. E é nesse ponto que a comunidade se torna essencial. Compartilhar experiências, ouvir testemunhos, aprender uns com os outros fortalece a fé e cria um ambiente onde cada vitória pessoal se transforma em esperança para o próximo. A Bíblia diz em Hebreus 10:24-25: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse é um chamado para não andarmos sozinhos, mas para nos apoiarmos mutuamente. Por isso, quero te pedir de uma forma diferente, se inscreva no canal. Não apenas porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas porque, ao se inscrever, você escolhe caminhar junto com uma comunidade que busca crescer espiritualmente, que compartilha histórias, que ora e aprende unida. Aqui cada comentário importa, cada relato pode tocar alguém, cada palavra de encorajamento pode ser usada por Deus para fortalecer quem está cansado. Eu também quero ouvir a sua voz. Conte nos comentários quais dessas 7 coisas já fizeram parte da sua vida, quais delas você precisou enfrentar e rejeitar, e o que aprendeu com isso. Compartilhe também suas histórias de vitória, porque a sua experiência pode ser o sopro de esperança que alguém precisa. E se você sentiu que esse vídeo te ajudou a abrir os olhos,
diga o que mais falou ao seu coração. A minha oração é que você saia deste momento mais consciente, mais fortalecido e mais disposto a viver uma vida que agrada ao Senhor. Não aceite aquilo que não vem de Deus. Escolha todos os dias andar na luz da palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Salmos 119, 105. Então se inscreva, participe, conte sua história e seja parte desta família que cresce junto na fé. Que Deus abençoe sua vida de maneira abundante e que a cada dia você viva mais perto dele, rejeitando o que não edifica e abraçando somente o que vem das mãos do Senhor.